Um corpo de escura cor, com as medidas exatas para trabalho braçal e cultura inferior. Assim era aos olhos do branco colonizador. De repente, domínio sobre a minha terra, minha liberdade e minha religião. E naquele período de exploração, a arte transbordou. Negação daquilo que foi imposto. Resultado, morte e repressão. E até mesmo depois daquela tal libertadora lei da princesa, marginalização do meu canto, do meu pranto e da minha história. Agora vem a grande questão. A arte preta mantém viva a ancestralidade. Nos conta uma verdade que querem esconder. Conta do passado que ainda se faz presente e vocês não querem se desprender. A arte preta é ferramenta política. Faz denúncia e revira estrutura. Conta da luta, desde o hip hop ao maracatu, do Spike Lee à Conceição. A arte preta é lugar de debate, para falar de afeto, mesmo que fale de opressão. Até porque preto não fala só de racismo, e seremos presentes. Negritude nas telas, negritude nos palcos, negritude nas páginas e negritude nos quadros. Afinal, também somos linha de frente de toda essa história. Já dizia Jorge Aragão, sobre o lugar de fala, que aos Soares destaca, jamais se cala. Até hoje, os artistas negros são minorias nos principais museus de arte mundo afora. O Metropolitan Museum of Art, o MET, em Nova York, teve apenas 8 exibições focadas em artistas afro-americanos nos últimos 10 anos, sendo que o museu tem aproximadamente 40 exibições por ano. Na National Gallery of Art, também nos Estados Unidos, de 153.621 obras, apenas 986 são de artistas negros. Uma pesquisa mais extensa, que analisou o catálogo online público de 18 dos principais museus dos Estados Unidos, descobriu que 85% dos artistas eram brancos. No Brasil, onde mais da metade da população é negra, essa desigualdade é ainda mais aparente. O Museu Afro-Brasil, diante de uma redução de orçamento por parte do governo de São Paulo, feita em abril de 2020, demitiu 23 funcionários. Embora as demais organizações impactadas pelo corte tenham evitado as demissões ou feitas em menor escala. Segundo carta escrita por tais trabalhadores demitidos, é reconhecido, no contexto museal, que a preservação de um acervo como o do Museu Afro-Brasil se relaciona diretamente com o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Educação e pelos funcionários que atuam diretamente com o público. Foram justamente esses funcionários, em sua maioria negros, os mais impactados pela atual decisão de demissão, tornando ainda mais frágil o cumprimento da missão do museu, que consiste na valorização e difusão da memória afro-brasileira. Há ações que vão contra essa tendência. Uma realizada pelo Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que promoveu em 2018 a exposição Histórias Afroatlânticas, contando com 450 trabalhos de 214 artistas do século XVI ao XXI, em torno dos fluxos e refluxos entre a África, as Américas, o Caribe e também a Europa. Também fez parte da ação uma intervenção do coletivo Frente 3 de Fevereiro, que exibiu uma faixa com a pergunta "Onde estão os negros?" na fachada do MASP, com o intuito de investigar as raízes do preconceito racial no Brasil e promover ações para colocar o tema em debate. Além disso, o roubo de artefatos das Américas, da África e da Ásia para serem exibidos em museus europeus e estadunidenses é uma prática empregada pelos colonizadores há séculos. A Pedra de Roseta, por exemplo, consiste em uma rocha na qual está escrito o mesmo trecho em grego, hieróglifo e demótico egípcio, de forma que contribuiu para o entendimento por pesquisadores dos hieróglifos. Este, entretanto, foi roubado do Egito. Acredita-se que por soldados de Napoleão, e após este ser derrotado, a peça foi tomada pela Inglaterra, residindo hoje no Museu Britânico. A Pedra de Roseta é só um dos muitos artefatos roubados dos países colonizados, os quais hoje reivindicam que se faça a devolução destas peças. O ativista congolês Moazulo Diabanza, por exemplo, realizou diversas ações em museus na França e na Holanda que guardam itens retirados das ex-colônias, tentando tomar de volta alguns destes, com o objetivo de denunciar a violência contida naqueles espaços. Ele diz que o fato de ele ter que pagar para ver algo que foi levado à força, uma herança que pertence ao lugar de onde ele veio, foi isso que o fez tomar a decisão de agir, chamando esses locais de museus de objetos roubados. O cinema não nasce ideologicamente neutro, já que qualquer arte e tecnologia são frutos das relações humanas, e estas são influenciadas por fatores econômicos, históricos e estruturais que organizam essa sociedade. Há uma predominância histórica da ideologia racista desde o surgimento da sétima arte, o que mostra muito sobre a sociedade, e não é uma simples coincidência, e sim um projeto. Há cerca de 100 anos atrás, o cinema narrativo clássico começava a se estabelecer em Hollywood, nos Estados Unidos.
No início da década de 1910, o marco histórico foi o filme O Nascimento de uma Nação, que, embora trouxesse inovações tecnológicas, servia como uma espécie de propaganda de ideologia racista. Nesse filme, atores brancos usam blackface para interpretar os personagens pretos. Estes eram retratados como burros e predadores sexuais de mulheres brancas, além de serem extremamente animalizados. No roteiro, a intervenção da Ku Klux Klan, que é um movimento extremista de supremacia branca, é retratada como uma solução para o fim da ameaça que os homens negros causam à integridade familiar. Por isso, os caçam e matam. Pode ser observada, entretanto, uma tendência no decorrer dos últimos anos de valorização da diversidade na indústria cultural. O filme Infiltrados na Clã, de Spike Lee, por exemplo, retoma a questão da KKK sobre outro prisma. Da perspectiva de um policial negro que se envolve em uma investigação de um grupo supremacista. A produção recebeu diversas premiações, entre elas o Oscar na categoria de melhor roteiro adaptado, sendo indicado como melhor filme na mesma cerimônia. Neste mesmo ano, outros filmes que dão ênfase à questão racial ganharam destaque, como Pantera Negra, que apresentou um elenco majoritariamente negro, e Green Book, eleito melhor filme, que apesar de algumas polêmicas envolvendo-o, trata do racismo nos Estados Unidos. A associação anunciou, inclusive, que nos próximos anos implementará políticas de cotas que, embora tímidas, representam uma mudança na mentalidade hollywoodiana. A falta de negros no cinema brasileiro é percebida na maioria dos elencos, e como mostra a pesquisa A Cara do Cinema Nacional, perfil de gênero e cor dos atores, diretores e roteiristas dos filmes brasileiros entre 2002 e 2012, apenas 14% dos atores dos filmes de maiores bilheterias eram homens negros e apenas 4% mulheres negras. O problema também se reflete atrás das câmeras, onde é muito difícil encontrar, por exemplo, diretores e roteiristas negros. Quando se tem presentes profissionais negros nos bastidores, no entanto, a probabilidade do elenco das histórias serem mais diversas aumenta. Como mostra estudo realizado pela Ancine, se o diretor de um filme é negro, a chance de um roteirista ser negro aumenta em 43% em comparação com obras de diretores brancos. A porcentagem de atores e atrizes negros aumenta a 65,8% no caso de diretores negros e 52,5% quando o roteirista é negro. A grande maioria desses artistas negros de cinema estão fora do cinema comercial, participando de filmes independentes. Nos últimos anos, importantes iniciativas para fortalecer este vêm surgindo. Um exemplo disso é a criação de uma plataforma na internet que disponibiliza filmes com equipe negra, o Afroflix. Portanto, a luta por representação nas obras cinematográficas é, acima de tudo, um embate político e de narrativa. Até quando a arte será um falso espelho da realidade brasileira e também mundial? Angela Davis, em seu livro Mulheres, Cultura e Política, trata da centralidade da música entre os movimentos artísticos de resistência da população negra escravizada, subestimada pela incapacidade dos escravocratas de compreenderem sua função social. Em um trecho do livro, ela diz: por evidenciar os fortes vínculos entre a arte e a luta pela libertação negra, a história da cultura afro-americana contém importantes lições para aquelas pessoas interessadas em estreitar laços entre a arte e movimentos populares. De todas as formas de arte historicamente associadas à cultura afro-americana, a música atuou como a principal catalisadora no despertar da consciência social da comunidade. Durante o período de escravidão, as pessoas negras foram vítimas de uma estratégia deliberada de genocídio cultural, que proibiu praticamente todos os costumes africanos, com exceção da música. Se escravos e escravas receberam a permissão para cantar enquanto labutavam nos campos e para incorporar a música em seus rituais religiosos, isso se deu porque a escravocracia não conseguiu aprender a função social da música em geral, e, em particular, seu papel central em todos os aspectos da vida da sociedade africana ocidental. A música brasileira, principalmente o samba, o rap e o funk, remontam às manifestações culturais que poderiam levar às revoltas de escravizados, de forma que sempre foram reprimidas. Por serem movimentos que trazem voz às pessoas pretas e de comunidade, retratando suas vivências e denúncias, sofrem processos de criminalização, ao mesmo tempo que são apropriados pela branquitude devido à sua riqueza cultural.
Os sambistas, por exemplo, foram vítimas da lei da vadiagem e hoje se observa um processo parecido acontecendo com o rap e o funk, ritmos extremamente marginalizados, ainda que reconhecidos mundialmente. O samba foi proibido segundo o Código Penal de 1890, junto com a capoeira e os cultos afro-religiosos, em uma nítida estratégia para o controle da subjetividade negra. Mais tarde, na era Vargas, o samba passou a ser tratado de outra forma pelas autoridades, em uma tentativa de estabelecê-lo como símbolo nacional, sem qualquer preocupação do Estado com os fundadores do ritmo. O samba foi apropriado para a construção da identidade nacional, enquanto seus criadores permaneceram nas margens da sociedade. Hoje, o rap e o funk sofrem um processo semelhante, em que muitos DJs e MCs são presos por suposto envolvimento com o tráfico, enquanto as produções são acusadas de fazer apologia às drogas e ao crime.